Olá pessoal, enquanto o receiver Yamaha está amarrado aí esperando peças para chegarem para terminar o concerto, vamos tocando outras coisas, né? Isso aqui é uma caixinha que chegou hoje, tá? De um sujeito no fórum do Blog, ele estava dando uns livros, tá? Alguns livros, catálogos, etc. E eu vi uns interessantes lá e ele me enviou, tá? Então eu não sou tão conectado aí quanto o Casagrande do canal Eletromakers Brasil, que recebe revistas a rodo e tal, e nem o Pico também, né? O Luiz Pico, do blog do Pico, né? Mas a gente recebe de vez em quando uma coisinha ou outra aí bacana, tá? Na cortesia muito bacana aí. Então vamos abrir aqui, tá? E ver o que tem dentro. Joia. Pois é, rapaz. Tá aí. São... Olha mesmo, ó. 3 livros. Walter Jung, IC Converter Cookbook. Um livro de circuitinhos, conversão, provavelmente ou conversão analógico digital, outra coisa. Esse outro aqui, olha só. Manual da MOS de CMOS, né, o complementar, manual técnico da RCA. Rapaz, novinho. Os dois manuais, o livro e o manual novinhos. E esse outro aqui, esse outro é uma relíquia também. Esse aqui o meu pai tinha. Nós tínhamos lá em casa. Também tá novinho. Esses nós tínhamos. Esses livros aqui vão valer a pena. Vamos dar uma olhadinha neles, em cada um, para ver como é que eles são. Bom, primeiro aí é um livro de conversores do Walter Jung. Esse cara é famosíssimo. Ele é um cara que trabalhou na Linear Technology. Se não me engano, ele é contemporâneo do Jim Williams, tá? Também cobrão do analógico, tá? E ele tem vários livros publicados, tá? O Walter Jung tem o livro mais famoso dele é de amplificadores operacionais, tá? São livros muito bons. E esse daqui, na realidade, eu nunca tive um livro dele, mas eu já li referências e já li coisas que ele escreveu, tá? Então o livro tá novinho, rapaz, olha. O livro tá novinho, essa aqui é edição, primeira edição, 1978, rapaz. Impressionante. Então tá aqui, nossa, novinho. Então esse aqui, vamos ver. Esse aqui é um livro de conversores de dados, tá vendo? Introdução do conversor de dados e integrado, né? Porque existiam conversores de dados, a Burr Brown foi famosa com isso. Existiam conversores de dados que eram módulos, como se fossem módulos híbridos, tá? E eram caríssimos na época, tá? Mas foram os primeiros conversores de dados da Burr Brown. Esses conversores de dados existiram até, quase o início, eu acho que o início dos anos 2000. Mas aí quando a Burr Brown foi vendida, esses conversores foram todos pro vinagre. E aí tá aqui, conversores, aplicações e tal. E como é de praxe, cookbook, na realidade, são livros de circuitos, né? Eles apresentam a teoria, né? Então, vai lá, né? Então a introdução, né? Ele vai falar aqui conversões de dados, fundamentos de conversão de dados. Isso aqui é um filme um vídeo que eu tô querendo fazer, tá? Já tenho isso cozinhando essa ideia há anos, tá? Fazer o sistema todo, e aqui eu acho que esse livro vai dar uma boa base para eu fazer isso de uma maneira bem ordenada, tá? Então, sistemas decimais e tal, como é que faz a conversão, tá? Então, isso aqui, na realidade, eu tenho muito esquematizado essa aulinha que eu estou pretendendo fazer sobre conversão de dados, etc. E eu acho que esse livro vai me dar um pouquinho de base nisso aí. Olha só que interessante, né? Conversa, tipos, especificações. Opa, o livrinho aqui é um pouco apertado aqui na encadernação, né? Mas tipos de especificações de conversores de dados. Os conversores R2R aqui com os bits e tal, etc. Isso aqui é literatura muito bacana, tá? Realmente vale a pena dar uma lida, Vai ser legal, vai ser muito bacana aqui. Falando todas as questões dos conversores de dados, as especificações também muito boas também para o caso de multímetros, tá? Com problemas de linearidade, tudo isso aqui, rapaz, a gente tem que pensar, olha só as escalas
como é o erro de linearidade, etc. Isso aqui é realmente muito bacana, tá? Isso aqui eu estudei há muitos anos, eu tenho outros livros que falam sobre isso, mas esse daqui é um livro, digamos assim, bastante fundamental aí. Aí aqui ele pula já para quê? Referências, né? Vamos ver. Referências de tensão, aí já fala aqui nas tabelas, aqui, nas referências que existiam na época, né? Série de referências aqui que existiam na época que esse livro foi escrito, né? E, vou ser sincero, tá? Algumas dessas referências existem até hoje, tá? Elas são mencionadas até hoje, tá? LM399, por exemplo, eu fiz vídeos com LM399, a referência dele do Multímetro Hakaldana 5001 e do Keithley 191. Todos eles usam essa referência aqui ainda. Enfim, e aí vai. Coisa muito comum aí, tá? Então, tá aí. Muito bacana o livro, tá novinho, rapaz. Novinho. Fonte de corrente, que legal, de precisão, né? Usando o famigerado 741 aqui, muito bacana. Bom, tá aí. Não vou fazer muito mais esses detalhes. Conversor, bom, devices para conversão efetiva, né? Então, na realidade, você tem os circuitos integrados da época, aqui também, para fazer esse aqui é apenas uma rede resistiva, né? Mas tem uma série de outros integrados aqui, Motorola, tal, MC1406, 1506, enfim, muito bacana, muita coisa interessante aqui do livro de conversão de dados aqui. O processador digital 7101 aqui, se bobear deve ser da Intersil, 8052, 8053, olha os famigerados, abrindo a página, os famigerados 7106 e 7107, os Intersios. 7106 é um circuito integrado fundamental, parte de 100% dos multímetros amarelinhos que a gente encontra hoje no mercado, integrados absolutamente fantástico, funciona muito bem, enfim, escrevendo aqui, o sistemão aqui, como é o 7106 por dentro e tal, e fazendo toda a operação básica dele, muito bacana, realmente um livro excepcional, novinho, amplificadores de instrumentação, etc. Olha, realmente muito bacana aqui. O livro, aí vai, né? Aí tem uma parte lógica, aí ele começa a fazer naturalmente, como o sujeito trabalhava para Analog Devices, ele está tentando vender o peixe dele, né? Então começa a mostrar também os circuitinhos e tal, né? Aí aqui entra a parte cookbook mesmo, né? Que tem umas aplicações de conversores de dados, né? De conversores AD, etc. Conversores DA, digital analógico. Enfim, uma série de detalhes aqui. Um livro muito bacana, tá? E absolutamente novinho, tá? Muito legal mesmo. Então vamos passar para o próximo. O próximo aqui, esse aqui também, bom, o pessoal vai reconhecer aí, porque CMOS é o que todo mundo já trabalhou no passado e hoje em dia é parte de praticamente todos os circuitos integrados que a gente compra hoje em dia, tá? Os bipolares já. Eles são usados para aplicações mais específicas em analógicos, tá? Em circuitos analógicos, mas os CMOS são parte de tudo. Só que obviamente que esse aqui é um manual dos circuitos integrados, COS e MOS na realidade, tá? Então é partes complementares, tá? Então isso aqui tudo também é uma coisa que copyright 1972, tá? Antes de eu nascer, mas é absolutamente fantástico aqui todo o sisteminha aqui, fundamentos dos circuitos integrados CMOS, tá aqui. Basic Building Blocks, né, bloquinhos básicos, né, ou seja, provavelmente fala dos gates, aquelas coisas todas, né, sistemas lógicos, multivibradores, somadores, né, de 32 bits, nossa mãe, contadores e registradores, sistemas de display, etc, enfim, osciladores. O que é legal é o seguinte, esse tipo de livro aqui, ele fala do quê? Ele fala da teoria e das técnicas de construção desse tipo de integrado. Então, quando você pega um gatezinho daqueles basicões lá, e basicamente começa por isso. E, obviamente, um processador Intel, por exemplo, ele usa mesmo estruturas básicas de transistores, MOSFETs, etc. Então, os fabricantes dessa época, eles faziam muito isso. E, como as pessoas não tinham muito conhecimento, eles efetivamente agiam como educadores do público, da clientela deles, porque efetivamente eles tinham que educar as pessoas para efetivamente aprender a usar
os produtos deles, né? Então, na realidade, você passava, olha só, todas as equações, todo o desenvolvimento das equações aqui de condutividade dos circuitos MOS, né? E aqui, no caso, o circuito complementar MOS, né? Que é você tem um transistor P e um transistor N em atuação complementar, e aí aqui ele desenvolve toda essa tratativa aqui, né? Por isso que o C de CMOS é complementar, né? MOS é a lógica de metal, óxido de silício. Então, o metal é o gate e o óxido de silício é vidro, literalmente vidro, dentro do transistor que separa o gate dos outros terminais. MOS, Metal Oxide Semiconductor. E o C é complementar, ou seja, a topologia de circuito que faz dois transistores complementares, um P e um N, faz essa coisa toda. Enfim, vou falando muito, né? Essa é uma coisa, fabricação, métodos de fabricação, isso aqui, nossa, isso aqui eu vi há muitos anos, eu fazia na universidade, estudei isso tudo, de fabricação, fotolitografia, tudo aqui, a fotografia do integrado, CMOS, com tudo isso aqui, nossa, isso aqui tudo me traz toda a lembrança dessa época, né? Olha, metalização aqui, nossa, coisa mais bacana aqui, coisa mais bacana. Então, enfim, eles mostram tudo, como os circuitos integrados eram efetivamente construídos, tá? E, obviamente, umas fotinhas aqui super bacanas, né? Então, a RCA e a Harris eram duas empresas que que foram pioneiras nos circuitos integrados CMOS, tá? Então, aqui, blocos básicos, né? Então, inversor, tá vendo? Inversor aqui, como você faz com transistor, né? Ele mostra como ele é construído e tal, e aí vai, né? Que é absolutamente fantástico, né? Os flip-flops, flip-flop RS, flip-flop JK, como ele é construído interno, né? Como ele é, digamos, a topologia, né, de circuito, né, dele, né? Então, cada coisa, células de memória, memória estática. Aqui, esse aqui, se não me engano, esse aqui é memória estática, tem 4 transistores. As memórias atuais têm mais de 4 transistores, tá? E 8 transistores, né? Uma célula de memória aqui com 8 transistores, enfim, cada uma delas com a sua característica. Eu não sei se ele fala de memórias dinâmicas aqui, tá? Memórias dinâmicas eram coisa mais recente, tá? Mas tá aí, proteção de entrada, olha só, tratativa sobre os diodos da proteção de entrada, que circuitos CMOS, né, são muito suscetíveis, né, à detonação por eletricidade estática do dedo e tal, e aí vai, né? E aí que vem as famílias, né? Famigerada, família, né, do CD4000, né? Todas essas coisas aí que... Isso aqui faz parte de uma... Isso aqui é uma história incrível aqui, viu? E o livro tá novinho, rapaz. Olha, todas aqui as tabelas de propagação, tempo de atraso, olha, curvas aqui de resposta, de propagação de cada porta lógica. Então já viu, né? O pessoal fazia isso mesmo, justamente para educar o povo, né? Então aqui provavelmente, olha só, imunidade a ruído, uma série de tratativas aqui. Então esse tipo de livro aqui, efetivamente, o que é isso aqui? Isso aqui provavelmente deve ser... circuitos, né? Você começa com circuitos, né? Multivibradores astáveis, monoastáveis e tal. Então, basicamente é isso aí. Uma série de outras coisas. Circuitos de memória, provavelmente, contadores e registradores. Tá aí, uma série de coisas muito bacanas. Tem um marcador aqui. Alguém deixou um marcador aqui no livro. Tem vários, aliás. Mas, enfim, alguém estava usando o livro para alguma coisa aqui. Sintetizadores de frequência, os novíssimos PLL. Fez Locked Loop, né, sintetizadores para receptores de FM, né, com laço de travamento de fase, né, Phased Locked Loop, né, é isso que significa, né. E tá aqui, ó. Isso aqui é uma poderosa ferramenta que muito pouca gente sabe, que os circuitos CMOS não precisam necessariamente operar em bits lógicos de 0 ou 1. Eles também podem operar em região linear, atuando como amplificadores também, para determinadas aplicações. Então, isso aqui dá para fazer uma série de coisas interessantes aí. Enfim, tá aí. Tá aí esse tratado aqui de CMOS. CMOS aqui em 1972, absolutamente fantástico. E por último, aqui, senão o vídeo fica muito longo, esse livro a gente estava em um caco, porque em Brasília, a cidade natal, em Brasília, é muito seco. Essas lombadas de livro ressecam-se que viram um caco, viram um desastre, tudo solta. Então um livro também novinho aqui, rapaz, esse aqui a gente tinha. Esse aqui era uma boa referência também. Esse aqui naturalmente é
não é circuitos integrados, mas sim transistores. Então é o sucessor do RA, transistor, tarará, tarará. Então esse aqui, 1975, apesar de ser mais novo do que aquele, fala de transistores, olha só. Materiais, junções e dispositivos, né? Opa, tá aqui. Tirar essa coisa aqui. Materiais, junções e dispositivos, que são efetivamente os blocos básicos aí de transistores e diodos, etc. E aí você vem, né, com retificadores de silício, transistores de baixa e média frequência, de alta frequência, MOS, aqui, então um pouco de transistores MOS, tiristores ou SCRs, né? Aí tem circuitos lineares, tem até um pouco de, tem COS, MOS, tem até um pouco do overlap aqui, um pouquinho desse livrinho aqui. Então tá legal, amplificadores, flyers e tal. Eu não me lembrava dessa seção não. Mas olha, ele fala aqui, materiais semicondutores, e aí vai, né? Vai a tratativa toda, falando aqui bem mais básico, tá? Das impurezas e tal, fluxo de eletrônico, etc. O que é um DIAC, legal, bacana pra caramba. Coisa quase em desuso hoje em dia. Transistores de efeito de campo, e aí vai, né? Essas estruturas PNPN, que é um tiristor, né? Que são 3 junções, 4 materiais. E tá aí os transistores, integração, o que você faz, olha só, tem até foto, rapaz, do sisteminha aqui, já vai falando, né? Isso aqui é absolutamente fantástico, né? Até foto aqui do substrato aqui, né? De um CA3085, olha o regulador de tensão, CA3085, nem lembrava que isso existia. Então tá, e aqui a explicação, isso aqui é uma coisa também muito interessante de ler, quando você lê, isso aqui eu li na época, quando você lê o que são as especificações dos transistores, porque às vezes você vê, a tensão máxima de não sei o que, a coisa máxima de não sei o que lá, mas você não entende, né? Então ele explica aqui efetivamente o que é, né? Quais são as tensões, o que é cada tensão das curvas características dos transistores e tal, os efeitos de calor, isso aqui é fundamental, principalmente para a galera que gosta aí de amplificadores de potência, né? Amplificadores de áudio e tal, né? A turma aí que gosta disso. Esse tipo de efeito é absolutamente fantástico. Você tem que compreender isso, porque senão você está ferrado. Você põe um transistor lá, ele funciona belezinha, quando ele esquenta, ele fica doidão. Aqui, ó, retificadores de silício, obviamente, né? Os diodinhos, retificadores, enfim, e aí vai, né? Toda uma tratativa aqui com ideias de circuitos, etc. Isso aqui, olha, eu lembro desses diagramas, desses desenhos, isso tudo, meus caros, antes da época de computador, tá? Isso aqui era tudo desenhado na manopla, tá? Então, curva de características de transistor, tudo isso aqui, né? Falando dos transistor, polarização, né? Métodos básicos de polarização e tal, polarização automática em coletor comum, emissor comum, etc. Isso aqui, tudo descrito aqui, meus caros. Isso aqui é uma excelente referência, tá? Então tá aí. Então, margem de segurança. Vamos ver o que tem mais aqui. Bom, aí fala aqui algumas características dos transistores deles, né? Da RCA, né? Então aqui tem só tabelas de seleção, né? Aqui, de alta frequência, transistores de alta frequência, tá? Nem sei o que ele chama de alta frequência, deixa eu até ver o que ele chama de alta frequência hoje em dia, né? Porque isso mudou tanto, né? Esse aqui, não sei se ele fala o que é alta frequência aqui, não. Enfim, porque alta frequência nessa época aqui provavelmente era o HF, talvez, alguma coisa assim, né? Na faixa de talvez centenas de megahertz, algumas centenas de megahertz, 200, 300 megahertz talvez, não tenho certeza. Hoje em dia, quando você fala em alta frequência, você está falando em dezenas de gigahertz aí. Enfim, basicamente essa é a coisa, o VSWR. Ixi, rapaz, cada coisa bacana aqui. As curvas de transistores, enfim, não vou encher muito mais o saco de vocês não. Aqui, ó, tá aí, ó, transistores de efeito de campo, tá aí, enfim. Uma série de detalhes, de tratativas aí, tiristores, como é que é a estrutura interna de um tiristor. Bacana. Então esse tipo de livro é uma relíquia, é uma enciclopédia, tá? De aprendizado, tá? Então isso aqui é absolutamente fantástico de ver isso aqui ainda vivo, esse tipo de livro ainda vivo aí, ó, circuitos integrados para aplicações lineares. Eu ainda tenho uns CA da vida aí, uns RCAs deles aí. Tá aí, basicamente comparadores e tal, e aí vai, né? Tem uma
série de detalhes aqui que, obviamente, a RCA também está naturalmente tentando vender, né? O peixe dela, né? Coitado, né? Fontes de DC, sistemas multifase, nossa, né? Que loucura. Eu duvido que ele dê uma tratativa geral de sistemas multifase aqui, muito provavelmente ele faz só, isso aqui só para explicar, né? Fontes... olha que interessante, hein? Ano 1975, um regulador chaveado, usando tudo bipolar. Perda do caramba. Eu já fiz regulador chaveado com transistor bipolar, é um desastre, porque as perdas são enormes, a eficiência é lá embaixo. Funciona, tá? Mas a eficiência é lá embaixo. Enfim, tá aí. Sistemas integrados são, 60 watts, 20 volts, regulado a partir da corrente alternada, tá vendo? Ou seja, uma fonte chaveada aqui, mas toda bipolar. Isso aqui você não encontra mais, porque os MOSFETs são infinitamente melhores. Muito mais eficientes para isso. Enfim, conversores, inversores, etc. Isso aqui tudo tá aí, né? Tá. Amplificadores de áudio, que belezinha. Isso aqui é uma delícia de ler. Sobre amplificadores, classe A, classe B, as polarizações, curvas de polarização e tudo mais, meus caros. Amplificadorzinho completinho aqui, para você fazer e todos os efeitos de drive excessivo, etc. Enfim, isso aqui, olha, dá para se perder aqui. Esses cursos de recepção, né, amplificadores sintonizados com conversores de frequência e detectores para receptores. AM/FM TV, naturalmente, tudo analógico, tudo em desuso não, porque a AM/FM ainda está no ar, né? TV já era, TV já perdeu. Mas o fundamental é o princípio básico. E RF e micro-ondas. Sei lá qual que ele está considerando aqui como micro-ondas, provavelmente banda C, não sei, mas obviamente operando em classe C, porque esse é o que a gente mais usa em micro-ondas mesmo. Rádios e tal, etc. Bom, paciência. E aí vai. Contadores registradores, sistemas de display digital com até Nixie, falando até em Nixie aqui, tá vendo? Com um carinha acionando diretamente uma Nixie aqui e cristais, os novíssimos. Olha, em 75, já começando a falar em cristal líquido, hein? Impressionante. Pense que cristal líquido hoje em dia existe em todo lugar, mas essas coisas não existiam não. O que era mais comum as Nixies já estavam começando a cair em desuso, mas o que era mais comum mesmo era LED, tá? LED, Panaplex, tinha uns outros padrões aí. Mas tá aí. Eu tenho uma calculadora Panaplex aí, qualquer dia eu mostro pra vocês. Desmonto e mostro pra vocês. Sistema de ignição, que legal. Sistema de ignição para carro. Uma vez a gente tentou fazer um sistema de ignição, foi um desastre. A variante não perdeu potência pra caramba, a gente desligou aquele negócio. Era um sistema de ignição eletrônica da Nova Eletrônica. Funcionou não. Enfim, sistema de controle de tiristor. Então, uma série de coisas. Esses sistemas de controle de tiristor são bacanas, tá? Você faz zero crossing, você consegue fazer soft start, você consegue fazer um monte de coisa com essas coisas. Com tiristor aqui. Sistema de deflexão horizontal. Enfim, uma série de parangolés aqui. Bom, gente, chega aí. Eu lembro bem disso. As fotos dos encapsulamentos. Esses encapsulamentos eram fantásticos. E isso aqui que a gente não conseguia no Brasil, mas nem por um decreto, cara. Você tinha que conhecer muita gente. Esses transistores de RF aqui, não conseguia nem por um decreto aqui no Brasil. Lá no Brasil. Era um desastre nessa época. Não conseguia comprar nada. E aqui, obviamente, as tabelas de características dos componentes. Bom, pessoal, chega. Esse vídeo ficou muito longo já. Mas tá aí, 3 livros para a biblioteca. Eu vou fazer, esses livros aqui vão servir de base para vídeos futuros, tá? Pra gente, para eu mostrar aí um pouco da teoria, tá? E a gente vai fazer vocês vão aproveitar também um pouco aí dessas belezuras aí. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aquele abraço. Até a próxima.